Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia ao pessoal que vai assistir essa palestra online ou que vai assistir depois, né, pela página da nossa casa. Sejam bem-vindos. Então, hoje a gente está no último dia da comemoração do nosso aniversário. Então, a gente quer começar agradecendo a todos que estiveram aqui na casa, aos nossos amigos que assistiram online as palestras, que todos tenham conseguido aproveitar, aprender um pouco mais com os amigos que vieram aqui, trazer a mensagem do Cristo, trazer a mensagem da espiritualidade para nós. Então hoje nós estamos agradecendo especialmente a espiritualidade dessa casa, que nos permitiu que nós chegássemos até o 3º ano, né? Os anos iniciais a gente sabe que são os mais difíceis, porque a gente tem poucos amigos para trabalhar, é mais difícil de conseguir as doações, e é um tempo que a gente está se estruturando. Mas mesmo assim a gente não pode reclamar que nós tivemos muito apoio, muito incentivo da espiritualidade, de alguns amigos. Então a gente quer muito agradecer a espiritualidade, os amigos que nos ajudaram e dizer que para nós, né, isso é muito especial e a gente nem tem como retribuir toda a ajuda que nós recebemos. A gente quer agradecer também ao Dr. Inácio Ferreira, né, que sempre está no nosso pensamento, está nas nossas vibrações, como um exemplo, né, a ser seguido de trabalho, de abnegação, de dedicação, principalmente aqueles espíritos mais sofredores, né, que trabalharam, que foram auxiliados por ele, né, que foram recebidos por ele, tanto no sanatório, muitos não tinham condições de pagar e foram atendidos e foram recebidos. Então a gente tem toda essa alegria, toda essa consideração por esse espírito especial que é o Dr. Inácio. Nós temos também que agradecer a irmã Sheila, né? A irmã Sheila é a verdadeira fundadora dessa casa, né? Nós somos só representantes, né? Dessa irmã tão querida, tão elevada, tão amiga, tão amorosa. Então a gente quer agradecer muito, muito, muito a todos vocês pela amizade, pela colaboração. Hoje a gente vai ouvir uma palestra a respeito do Dr. Inácio, que é o homenageado da nossa casa, né? E o Flávio, que é o palestrante de hoje, que é trabalhador na nossa casa, que é vice-presidente da casa, vai falar um pouco sobre a vida e a obra do Dr. Inácio para nós. Então eu vou fazer aqui uma leitura de uma mensagem. E aí a gente vai passar a fala para o Flávio. Mensagem do livro Convites de Sheila, pelo médium Cleiton Levi. Tempo e ação. O tempo traz a oportunidade, a ação transforma em progresso. O tempo amadurece, a ação alimenta. O tempo alivia, a ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confia no tempo e age no bem, porque todo tempo é tempo de aprender e toda ação no bem é garantia de paz na consciência. Sheila. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos, agradecendo pela oportunidade de aprendizado, agradecendo a Jesus pelo amparo, pelo incentivo, por nos trazer sempre a sua palavra amiga, o seu abraço acolhedor nos momentos de dor, de incerteza, de sofrimento, a sua amizade nos momentos de alegria, que todos nós possamos aproveitar desses momentos de hoje para nossa consciência despertar um pouco mais, para o nosso entendimento e encorajamento no trabalho e na nossa reforma íntima. Que assim seja. Então vamos chamar o Flávio para vir falar com a gente hoje sobre a vida e a obra do Dr. Inácio, trabalho em 2 planos. Bom dia a todos. Bom dia. Nossos amigos que estão aqui presentes, obrigado pela sua visita. Sinta-se em casa.
que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a Isa. E aqui eu começo dando os parabéns a todas as mães bichológicas, que são mães de pet, de pombas, de gatos, de tudo. E as mães mesmo, as mães que doaram seu útero para nascer os seus filhinhos, nascer os espíritos afins, as mães também que adotam seus filhos, que é como se fosse delas próprias, que vindo delas. E hoje estou aqui para falar sobre o Dr. Inácio. Trabalho entre dois planos, a vida e a obra dele. O Dr. Inácio é um médico psiquiatra. Ele se formou no Rio de Janeiro, porque naquela época, né, em 1925, por aí, não tinha outra faculdade se não fosse no Rio de Janeiro. Então ele teve que se praticamente mudar para lá. E quando retornou, foi chamado ao Sanatório Espírita de Uberaba, que a dona Modesta, Maria Modesta Cravo, que fundou. Vou falar um pouco da Maria Modesta Cravo. Essa trabalhadora incansável do Cristo, na época ela é de 1899, na época de 1906, ela casou, 1910 mais ou menos ela casou, e ela começou a sentir os sintomas da mediunidade, estava toda desequilibrada. Falaram para o marido dela, para o esposo dela, falou assim, leva lá no Euripides Barçanufo, lá em Sacramento. Quando ela chegou lá, o Euripides viu o estado que ela estava, viu que ela estava totalmente desalinhada, os chakras desalinhados, ela já estava com as pernas que não conseguia quase andar, e ele usou a fluidoterapia, naquela época, gente, fluidoterapia. E o que aconteceu? Ela ficou bem, foi chamada para trabalhar com eles nas reuniões mediúnicas, e o Euripides Barçanufo falou assim para ela, você vai ter que trabalhar. Aí ela fundou o Lar das Meninas, que mais para frente eu vou entrar nesse detalhe. Aí quando foi em meados de 1920, mais ou menos, aí veio o Dr. Bezerra de Menezes, conversou com ela mediunicamente, porque ela era uma médium psicofônica e psicógrafa muito, muito excelente. O Dr. Bezerra falou assim, você vai ter que fundar um sanatório. E ele passou mediunicamente a planta para ela. A planta é em forma de uma âncora. E ela fez a planta mediunicamente. Em 1933, ela fundou o Sanatório Espírita. Voltando ao Dr. Inácio, ele era filho de fazendeiros. E ele tornou-se espírita após ser chamado para trabalhar no Sanatório Espírita de Uberaba, que ele não era espírita. Ele não se considerava médium, mas na parceria com a Modesta, como ele a chamava de Modesta, nas sessões mediúnicas, dialogava com os espíritos recebidos por ela. Gente, ele é o espírito moderno. Ele tem até blog. Ele tem um blog semanal, que ele, através do Bacelli, ele coloca os temas lá, que é pra gente escolher e ler bastante. A sua vida se resumia aos seus pacientes, a doutrina e seus gatos. Ele atendia muita gente de graça. Ele trabalhava pelo SUS, na época não era SUS, acho que era INAMP, sei lá, não me lembro.
e também trabalhava, o pessoal ia lá e pagava, particular. Então, às vezes ele usava esse pessoal que pagava particular e tratava os outros como se eles estivessem pagando. E também tinha muitas pessoas que iam lá internar os seus pais e davam o nome errado, o endereço errado. O doutor Inácio não achava. Por quê? Porque eles queriam desfazer, jogar no lixo, vai? Queriam desfazer dos pais, dos avós. E tinha pessoas lá que moravam por mais de 10 anos, já estavam curados e ficavam morando e às vezes até trabalhavam. Ficavam lá trabalhando e recebiam até um salário por isso. O doutor Inácio, ele era uma pessoa muito boa com os seus funcionários. Ele foi padrinho de muitos funcionários, chegou a dar até casa para alguns depois que casavam. Ele era uma pessoa muito boa. Ele atendia no consultório próprio e também no sanatório. Ele defendia tratamento digno e humanizado aos seus pacientes. Ele não gostava de usar choque. E ele percebeu que nas reuniões mediúnicas tinha um remédio. Muitos casos eram remédio para os seus pacientes por causa da obsessão. Então eles eram curados pelas reuniões mediúnicas e voltavam para os seus lares. Gente, ele era um verdadeiro mecenas do espiritismo. Ele gostava de ajudar muita gente, mas no anonimato. Ele abriu, junto com a Modesta, o lar espírita das moças desamparadas e órfãos. O Chico disse para a Igorina Cunha, a sobrinha do Eurípides Barçanufo, que o doutor Inácio ele cumpriu 2 encarnações em uma. Por quê 2 encarnações em uma? Porque durante o dia ele era incansável trabalhador do Sanatório Espírita de Uberaba. E à noite, quando ele dormia, ele ia para o Hospital dos Médiuns trabalhar também. Então ele foi um incansável trabalhador. E está lá até hoje, gente. E ele está lá até hoje, trabalhando junto com o Manuel Roberto. E o Manuel Roberto, que era o enfermeiro-chefe dele na época, ele pegou muita amizade com esse Manuel Roberto. E o Manuel Roberto desencarnou antes dele. Eu não sei na data que ele desencarnou. Não consta nos arquivos, nos livros. Mas, quando o doutor Inácio desencarnou, ele chegou no plano espiritual e depois de um certo tempo, né, que você fica lá, que ele estava dormindo, quando ele acordou, Manuel Roberto veio recebê-lo e deu essa notícia. Doutor Inácio, agora somos parceiros. Eu estudei aqui e também sou um médico psiquiatra. Aí, doutor Inácio falou, não, eu te aguentava quando você era meu enfermeiro, agora vou ter que te aguentar quando você é médico também, porque ele era muito brincalhão. E esse Manuel Roberto, doutor Inácio, se vocês lerem os livros do doutor Inácio, eu acho que o Manuel Roberto foi um filho que ele não teve. O Manuel Roberto foi um filho que ele não teve, de tanto que ele gostava. Doutor Inácio tem livros tanto encarnado quanto desencarnado. Os livros dele encarnado, Novos Rumos da Medicina em 2 volumes, Tem Razão, A Psiquiatria em Face da Reencarnação, Estradas da Vida, A Religião do Índio Brasileiro, que eu tenho em mãos. Olha aqui, gente.
Isso é uma relíquia, não é datado quando foi feito esse livro, não tem data de quando foi feito esse livro. Então isso aqui é uma relíquia que eu guardo com muito amor e carinho. Psiquiatria à luz do Espiritismo, que ainda hoje é consultada aqui e no exterior. Subsídios para a história de Eurípides Barçanufo. E esse livro se encontra esgotado. Ele foi o primeiro psicógrafo de Eurípides Barçanufo. Aí desencarnado, eu vou citar alguns títulos. Sob as cinzas do tempo, foi o primeiro. Do outro lado do espelho, na próxima dimensão. Egos em conflito, egos em paz. Dimensões da mente. Saúde mental à luz do Evangelho. Espírito é gente. Ele construiu, o Bacelli ficou muito amigo do Dr. Inácio. Ele tinha por volta de uns 70 anos quando o Bacelli teve essa amizade. E o Bacelli chegou um dia e falou para ele que queria construir um lar para idosos, que hoje se chama Pedro e Paulo. Lar Espírita Pedro e Paulo, mas está em reforma agora. E quando acabar a reforma vai ser Lar Espírita Inácio Ferreira. Eles vão homenagear esse incansável trabalhador espírita. E o Bacelli falou para ele: Inácio, eu queria construir, mas assim, em forma de uma cruz. Se alguém fosse ver o Lar Espírita lá de cima, eu queria que o pessoal visse uma cruz no chão. E o que o Inácio fez? Foi numa papelaria, comprou isopor, comprou cola para isopor, comprou estilete. E ele construiu a primeira maquete do Lar Espírita Pedro e Paulo. E falou assim pro Bacelli: Bacelli, é isso que você queria? E ela foi feita do jeitinho que ele construiu a maquete. Olha, pessoal, através da mediunidade da Maria Modesta, o Dr. Inácio conversava com psiquiatras desencarnados, discípulos de Freud. Olha, que coisa. Ele foi também um dos pioneiros das lojas maçônicas de Uberaba. Certa vez, o Bacelli estava na casa do Chico, trabalhando. O Bacelli ia toda quarta-feira trabalhar. E era o Bacelli, o Chico e a Márcia, a esposa do Bacelli. E nesse dia, tinha um sobrinho do Chico lá. E eles estavam falando sobre a desencarnação do Dr. Inácio. Aí o Bacelli falou assim: gente, o Chico. Ele estava psicografando junto com o Chico, coisas assim, pequenas, mensagens, livro de mensagem. Falou: Chico, eu queria uma coisa maior. O Bacelli falava: uma coisa maior que pudesse mostrar a mediunidade para todos. Aí vou mostrar o que o Bacelli falou. O Bacelli fez assim. O Chico olhava assim. Quando ele queria falar alguma coisa, ele olhava assim por debaixo, por cima dos óculos. Aí ele falou assim: Bacelli, quem sabe mais tarde? E emendou: quem sabe o próprio Dr. Inácio? Aí o Bacelli nem respondeu. Tudo bem. E esqueceu disso aí. Esqueceu. Mais para frente, quando ele começou a psicografar, ele falou assim que estava na casa dele, assim, deu uma vontade de escrever um romance. Eu vou escrever romance? Eu só escrevo mensagens, com vontade de escrever um romance. Vou escrever um romance. Começou a escrever. Depois de uns 3 ou 4 parágrafos, ele viu que era o Dr. Inácio. Ele percebeu que era o Dr. Inácio que estava escrevendo por ele. Ele
ele ficou muito alegre. Ele falou, nossa, mas eu nunca imaginei, né? Doutor Inácio era meu amigo, está escrevendo por mim. E o livro ficou pronto e chegou, um exemplar chegou lá na casa desse sobrinho do Chico. Aí ele ligou pro Bacelli. Bacelli, você lembra que o tio Chico falou? Aí o Bacelli, nossa, é mesmo. Então o Chico, gente, além de espírito, ele era meio que evidente, viu? Porque olha, ele já sabia o que ia acontecer. Chico, né? O Chico é tudo de bom, né? Ele era... Doutor Inácio era provedor, gente. Ele ajudava o Lar Espírita, o Centro Espírito Berabense, Edição da Flama Espírita, o Bittencourt Sampaio, Vicente de Paula e muitos outros centros. Ele ajudava os centros que eram mais pobres, que faziam sopa. Ele mandava fubá, macarrão. Às vezes os centros não conseguiam ter dinheiro para pagar a luz, a luz, ele ia lá e ajudava com dinheiro. Mas assim, nunca ele mesmo, ele sempre mandava alguém e sempre no anonimato. Agora, no plano espiritual, gente, estão todos juntos. Doutor Inácio, Manuel Roberto, Odilon Fernandes, Maria Modesto Cravo, a Domingas e o Paulino Garcia. O pessoal que trabalhava aqui, está tudo trabalhando lá junto. Já pensou que gostoso, gente? A gente desencarnar e for trabalhar junto, mas não agora, né? Esperar mais um pouquinho, né, gente? Esperar mais um pouco, né? E outra coisa, gente, eu não conheci o doutor Inácio. Gostaria muito de ter conhecido, porque eu tinha 2 anos na época. 2 aninhos, né? Então eu não ia conhecer gente, acho que em 88, em 86, eu tinha 2 anos. É que eu sou meio ruim de matemática, tá, gente? Eu sou meio... Era para ter 37 agora, né? Mas... Não é, Renato? Gente, tem um segredo do Dr. Inácio com a enfermeira Arminda. E ela só revelou esse segredo depois que ele desencarnou. Sabe qual que era o segredo? Vocês nem imaginam. Chegava o paciente no sanatório para internar. Ele olhava para ela já sabia. Ela ia no fundo do sanatório olhar os gatos. Se os gatos estivessem arrepiados, era espiritual. Se não estivesse arrepiado, era terreno. E ela falou isso em um documentário que saiu sobre o Dr. Inácio, Lindos Casos do Dr. Inácio. Tem lá no YouTube. É pouquinho tempo, é 2 horas e pouquinho de documentário, é muito legal, muito legal. Tem até o filho do Manuel Roberto falando, é uma figura. Tem Bacelli, tem o Fausto De Vito, que ele era ele via todos os livros do Dr. Inácio quando ele é o único revisor do Dr. Inácio encarnado e desencarnado, esse Fausto De Vito. E também, gente, teve um caso de um paciente lá que o doutor Inácio, ele tinha que ser mais louco que os loucos, porque senão ele ia ficar louco também. Tinha um paciente que falou que teve um murmurinho lá que ele estava morrendo. Ele estava lá. Mas só que ele ficava assim, piscando assim, mas estava morrendo. O doutor Inácio chamou a Arminda, que era enfermeira, e foram lá. Aí ele falou assim para a Arminda, o que está acontecendo, Arminda? Ele falou que está morrendo. Aí ele falou bem baixinho para a Arminda, mas para o paciente escutar. Arminda, vai lá, pega uma injeção de álcool, com uma agulha bem grossa, e aplica no pé do paciente. De repente, nossa, onde estou? O que aconteceu? Então ele tinha que ser, gente, mais louco que os loucos, porque, olha... Era bem assim, né? O doutor Inácio... gente, tem um fato muito legal. Da Maria Elisa de Poi Cruz. Ela foi
a primeira assistente social do sanatório espírita em 1980. E ela é daqui de Araraquara. Ela é daqui de Araraquara. Ela fala que eles foram contratados, eles eram contratados para trabalhar 6 horas. Mas eles almoçavam, eles jantavam, eles não queriam ir embora. Eles ficavam 12 horas ininterruptas lá dentro. Ia de sábado, ia de domingo. E ela falou que eles faziam gincanas, festas que o doutor Inácio adorava. Inclusive ele está aí dando risada. Ele adorava festas. E às vezes o sanatório não tinha dinheiro, ele dava do bolso para eles comprarem as coisas para fazer as festas. E o doutor Inácio foi padrinho de casamento dessa moça. E ela falou que ela foi muito bem tratada. Acho que ela trabalhou por uns 12 anos lá, até ele desencarnar. O doutor Inácio, gente, ele proferiu muitas conferências. Ele era um médico psiquiatra e ele era muito ocupado contra isso. Curou muitos doentes. Enfrentou uma luta muito grande contra o preconceito religioso na época, que era, graças a ele e outros, né? Hoje nós estamos mais tranquilos quanto a isso. Tem um pouco ainda, mas antigamente era muito pesado o preconceito religioso contra os espíritas, né? E o seu consultório, sua biblioteca e escritório, ao mesmo tempo também ele ficava junto com os gatos, então era tudo junto. Ele usava a biblioteca para ser o consultório, para ser tudo, e ele também tratava dos gatos. E a dona Arminda, ela conta que ele comprava no sanatório todo dia carne moída, sardinha, e dava para os seus gatos. Por quê? Porque ele tinha uns 30 gatos lá no sanatório e tinha uns 20 na casa dele. Uma certa vez, o doutor Inácio estava com muitas saudades da Modesta. E como ele era amigo do Bacelli, ele chegou para o Bacelli e falou: meu amigo, estou com muitas saudades da Modesta. Será que por seu intermédio eu não poderia receber uma mensagem dela? Porque lá no sanatório estamos passando por um momento muito difícil. Aí o Bacelli falou: eu vou tentar. Aí ele, no dia da reunião mediúnica, no Bittencourt Sampaio, que era de quarta-feira, ele se concentrou e veio uma mensagem para Modesta. E o Bacelli ainda fala assim, ó: gente, até os grandes sentem sozinhos, eles querem também carinho, querem apoio, né? Até os grandes. E o doutor Inácio era... No sanatório espírita, gente, tinha um gato chamado Negão. Ele ficava embaixo da cadeira do doutor Inácio. Ele ficava na frente, né? Quando o Inácio ia dar comida, ele portava a frente de todo mundo. Ele que era o dono do doutor Inácio, não era o contrário, é ele que era o dono do doutor Inácio. E ele ficava na cadeira. E quando o pessoal ia conversar com o doutor Inácio, tinha que ficar longe, porque se chegasse muito perto, ele avançava. Era um gato-cachorro, sabe? Avançava, Então ele avançava. E teve um fato inusitado. Quando o doutor Inácio desencarnou, e quando ele saiu do sanatório, esse gato pulou o muro e nunca mais ninguém viu. Já que o meu dono foi, então eu vou embora também. E ele sumiu. Não tem mais notícia desse gato. O doutor Inácio, gente, ele nasceu em Uberaba, no dia 18/7/1904. E desencarnou 27/9/88. Só que ele comemorava o aniversário dele no dia 15 de abril. Sabe por quê? Se eu não me engano, a Modesta era dia 16, né? Comemorava com a amiga. Comemorava com a amiga. Isso que é amizade, gente. Ele deixava de comemorar o aniversário dele no dia para comemorar junto com a amiga. Olha aí. Ele fundou o Lar Espírita, inaugurado em dia 1/5/49. Instituição fraterna de amparo à educação para meninas desvalidas.
com participação das integrantes da União da Mocidade de Uberaba, no qual funcionou até o ano de 2000. Agora ela virou creche. Está funcionando como creche. Gente, era isso que eu tinha para falar do Dr. Inácio, porque peguei uns pontos mais assim, né? Esse espírito que, quem sabe um dia, né, eu vou conhecer. Você vai conhecer, porque a gente conhecer, com certeza. Inclusive, ele tá olhando pra você, vamos, irmão. Vamos. Olha lá a carinha dele. Você tá querendo conhecer? Não sei se você tá olhando lá, não, acho que... Vai querer na frente do Pedrão, hein? Doutor Inácio, demora mais um pouquinho, tá? Mata mal. Pessoal, desculpa. Tem que pedir desculpa não. Muito obrigado por vocês terem vindo. Com certeza, os desencarnados também estão aqui. Com muitas pessoas estão aqui, muitos desencarnados estão aqui assistindo. E com certeza, estão batendo palmas para o Dr. Inácio, que é ele que é o... homenageado do dia. Fiquem todos com Deus. Tá cheiroso o palestrante. Pessoal, a gente quer agradecer muito, né? Eu vi que a Fátima tá assistindo, a Maria Pavec e outros amigos aí que estavam acompanhando a palestra do Flávio. Um bom dia a todos, um feliz Dia das Mães para as amigas que estão nos acompanhando, para os amigos que estão nos acompanhando, para as vovós que estão nos acompanhando e que exercem esse papel de mãe, né? Esse afeto maternal, que acolhem, que cuidam, que criam as crianças com esse amor de mãe, né? Então, que todos vocês tenham um feliz Dia das Mães, que a gente possa ter muitos motivos para comemorar, né? Para comemorar o bem, para comemorar a caridade, a amizade, a fraternidade e o trabalho no bem, né? Então, aqui a gente quer agradecer muito pela colaboração, pela participação. Tem muitas pessoas que nos assistem virtualmente, que não são da nossa cidade, que nunca estiveram presencialmente na nossa casa e colaboram com a cesta básica, né? Fazendo doações mensais, anônimas, porque eles não querem que divulgue nome, nada. Então, essas pessoas também são trabalhadores voluntários da nossa casa, porque é graças a eles que as pessoas podem receber a cesta básica todos os meses, né? Então, agradecer muito aos trabalhadores da nossa casa, porque também dedicam o seu tempo, o seu descanso, o seu lazer para estar aqui, né? A espiritualidade que nos ampara, porque são muitas as dificuldades, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, tem vontade de parar, porque às vezes surgem problemas difíceis de resolver, e nós temos também as nossas ainda imperfeições, né? Mas graças a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, a gente vai seguindo, porque sempre aparece uma solução, uma mão amiga, né? Alguém que possa nos ajudar. Então, a gente está muito feliz hoje, né, como quinta, sexta, sábado, com a presença dos amigos que vieram nessa semana, né, que a gente fez para homenagear o Dr. Inácio e para comemorar o aniversário da nossa casa.
lógico, né? O centro é um lugar de trabalho, mas também é um lugar de comemoração, de amizade, de acolhimento, de amor fraterno, né? Então a gente tem sim que comemorar. Isso une os trabalhadores, né? Deve unir os trabalhadores, as pessoas que frequentam, para que elas se sintam à vontade, se sintam parte do projeto de Jesus, né? Do amor de Jesus. Então, qualquer lugar que a gente frequente com boa intenção e com amor é uma forma, né, de estarmos em comunhão com Deus. Então, muito obrigada a todos, um ótimo domingo, um ótimo Dia das Mães. Se a sua mãe não estiver mais aqui em matéria, faça uma oração, porque com certeza ela estará te visitando na sua casa ou em pensamento e vai poder te abraçar, te dar um beijo e também amenizar um pouco as saudades que elas também sentem do outro lado, tá? Então, que seja um dia de muita paz para todos. Vamos agradecer a todas as mães, né? Que é tantas delas.